Olá, bem-vindos a mais um bloco de português, 11º ano. Hoje vamos tratar um género textual, o artigo de opinião e o texto de opinião. O artigo de opinião situa-se no domínio da leitura e o texto de opinião situa-se no domínio da escrita. É isso que nós vamos ver agora de uma forma mais faseada através do nosso plano de bloco. Então, a vossa atenção. Vamos tratar o artigo de opinião e o texto de opinião, verificar quais são as marcas específicas deste género textual. Iremos analisar um artigo de opinião, o artigo Boas, de Miguel Esteves Cardoso, e veremos também de que modo se planifica e prepara a escrita de um texto de opinião. Por isso mesmo, as aprendizagens essenciais deste bloco estão bem diferenciadas em cada um dos pontos, uma vez que temos o artigo de opinião que se situa no domínio da leitura, com aqueles subpontos que vocês podem ali verificar, o ler, analisar, clarificar e interpretar, e na escrita temos o escrever, o planificar e o redigir com desenvoltura, consistência, adequação e correção os textos planificados. O texto planificado, neste caso, será o texto de opinião. E ter opinião é um direito de todos nós. Por isso mesmo, há também diferentes opiniões, porque está relacionada com a liberdade de pensamento de cada um. E será que a liberdade de pensamento vem contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vejamos quando foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Reparem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral no dia 10 de dezembro de 1948, logo após as duas grandes guerras mundiais que decorreram na Europa e que tiveram um efeito catastrófico, que levaram o ser humano a repensar o modo como estava a coordenar e a dirigir a sua civilização na Europa. E foi adotada na Grande Salle do Palácio de Chaillot, em Paris, no teatro em Paris. Temos aqui a figura de Helena Roosevelt, dos Estados Unidos, que segura ali um cartaz escrito em inglês, um cartaz da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são esta carta, esta Declaração Universal, confere e reforça realmente a nossa humanidade. E essa humanidade começa desde pequenino. É desde pequenino que nós temos essa consciência dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. E reparem, a Declaração dos Direitos Humanos esta declaração inclui o direito à vida, à liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho, à educação, entre outros. Todos têm direito a estes direitos sem discriminação. E agora vemos um grupo de crianças que estão também ali a observar o mesmo cartaz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o direito de opinião e o direito de expressão é um dos direitos que vem num dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Reparem, precisamente no artigo 18º. E qual é o artigo 18º? É o artigo que se refere à liberdade de pensamento. Vejamos aqui o artigo. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, aquilo em que se acredita. E aquilo em que nós acreditamos faz parte também do modo como nós expressamos a nossa opinião sobre determinados factos. Portanto, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. A liberdade de pensamento, a liberdade de mudar de religião ou de convicção. Mudar de convicção. Ora, mudar de convicção as convicções são aquilo que também nos sustentam em termos de identidade. Vejam agora este pequeno filme sobre as convicções de cada um de nós ou de alguns de nós e convicções com as quais nós iremos identificar-nos. A vossa atenção. I believe in nature. I believe in the spirit. I believe in trust. Beauty. I believe in my mom. Strawberry ice cream. Fortune cookies. Chocolate.
I believe in The Tooth Fairy. being honest with yourself. I believe in Santa Claus. Aliens, of course. I believe what I want to believe. I believe in myself. I believe in myself. I believe in peace. Como vocês veem, as convicções são diversas. Tal como nós somos diversos, a humanidade é diversa. Então as opiniões também têm essa carga de subjetividade e de diversidade. Vejamos o que nos dizem os filósofos. E vamos começar pela opinião, vamos começar pelo olhar de Platão sobre esta distinção entre conhecimento e opinião. Platão, na República, vem ali as referências, nitidamente opõe conhecimento, a gnosis, à ignorância, à agnósia e à opinião. Portanto, opõe conhecimento à ignorância e à opinião. Opinião como a doxa, ortodoxa e heterodoxa são palavras que nós conhecemos. Por conseguinte, dos que contemplam as muitas coisas belas, não vendo o belo em si, e que remete para a diferenciação entre o mundo inteligível das ideias e o mundo sensível, o mundo em que nós nos movimentamos, nem sendo capazes de seguir a outro que não junto dele conduza, e contemplam todas as coisas justas, não vendo a justiça em si, ou seja, a tal essência, e desse modo todas as coisas, dizemos que opinam sobre tudo e que desconhecem aquilo sobre o que opinam. E atenção aqui a este pormenor final. Opinar implica fundamentar o conhecimento. Quando Platão aqui se refere ao desconhecimento, refere-se àquele conhecimento proveniente da ideia absoluta, do tal mundo inteligível. O que é que nos mostra este texto? Mostra-nos que há uma carga de subjetividade na opinião e mostra-nos que a opinião, no entanto, tem de ser também fundamentada. Vamos ver outros aspectos do texto de opinião. O texto de opinião, a opinião, apresenta os factos. Portanto, nós temos de fundamentar esses factos. A opinião deve ser fundamentada. Apresenta os factos como a informação, enquadrando-os num respectivo contexto. Relaciona-os através de uma interpretação e elabora um juízo de valor. Ora, se elabora um juízo de valor, já temos aqui a inserção da carga de subjetividade. Um juízo de valor sobre eles. Na opinião, o autor escolhe uma perspectiva, um ponto de vista, sobre os acontecimentos e as situações, mas não se preocupa com a distanciação nem com a simples exposição imparcial. Portanto, não há preocupação em ser imparcial, porque nós estamos a dar a nossa opinião, que, no entanto, deve ser uma opinião fundamentada. O que é que isso significa? Significa que deve haver uma pesquisa sobre a informação sobre a qual nós iremos opinar. Vamos opinar sobre um determinado facto, deveremos pensar, refletir sobre ele e também adquirir algum conhecimento para dar uma opinião fundamentada. Enquanto a notícia dá informação, ou seja, o facto puro e duro com afastamento, a interpretação explica os factos e as razões, a opinião apresenta juízos de valor com o fim de informar e influenciar. Ora, o que é que concluímos de tudo isto que já vimos até aqui? Concluímos que, por um lado, todos têm direito à liberdade de pensamento, à liberdade de opinião e de expressão e que, sendo assim, essa opinião é múltipla, tal como as nossas convicções são múltiplas. E o que nos leva a reforçar a ideia de que uma opinião faz um juízo de valor proveniente das convicções daquele que vai expressar a sua opinião, não descurando, no entanto, a fundamentação dessa opinião. Vamos ler um artigo de opinião que surgiu num jornal online, no Público Online, e a opinião de Miguel Esteves Cardoso sobre um determinado tipo de cumprimento, que de vez em quando nós ouvimos por aí. Boas. Só assim, boas. Então temos aqui a opinião de Miguel Esteves Cardoso, com o texto, o artigo de opinião intitula-se Boas. Boas é uma interjeição. Pode dizer-se enquanto se vira às costas. Ora, é algo que até podemos dizer assim de uma forma muito descuidada e com
um sentido um pouco displicente, é o que eu depreendo desta informação. Mas vejamos o artigo de opinião na totalidade. Vamos fazer a sua leitura. Atenção. Cada vez me cumprimentam mais com boas, e de manhã é de manhã e de tarde. Ao princípio pensei que era uma abreviação de boas tardes. Há um hábito irritante de dizer bons dias ou boas tardes quando se encontra mais de uma pessoa. Sendo várias pessoas, basta um bom dia coletivo ou vá lá, uma boa tarde para todos. Boas tardes significa um conjunto de tardes boas. Se fosse essa a intenção, até seria um cumprimento estimável, que não só esta seja boa, como também, já agora, uma meia dúzia de outras também. Ora, nós verificamos aqui a opinião do autor através da presença de determinados elementos. Temos ali o adjetivo, um hábito irritante, portanto, o autor está a fazer um juízo de valor está a qualificar este hábito e qualifica-o como irritante. Ora, irritante não é algo que seja valorativo no sentido positivo. Se fosse essa a intenção, até seria um cumprimento estimável. Ora, a condicional vem-nos mostrar que, na verdade, o autor sabe que não é esta a intenção e, como tal, não tem sentido fazer este tipo de cumprimento. A carga de subjetividade está evidente no uso do adjetivo irritante, no uso da condicional, da conjunção subordinativa condicional, o se, e na forma verbal seria a condicional, que também nos aponta para algo que, na verdade, não corresponde à realidade. E essa é a interpretação do autor. Agora, boas, reparem, agora boas, sem mais nada, sobretudo de manhã, quer dizer o quê? Boas entradas no dia que aí vem? Que boas coisas lhe aconteçam durante o dia? Que boas são estas horas enquanto ainda estamos vivos? Atenção às perguntas retóricas. Lentamente estamos a afastar-nos das igualmente cansativas, mas destituídas de qualquer frisson e novidade, perguntas como, tudo bem? Ou então, é que essas perguntas tinham o defeito de patrocinar respostas desde o vai-se andando, que remédio, até longos relatos de desgraças do agregado familiar. E reparem ali nos adjetivos cansativas, o que também denota a interpretação dada pelo autor e a subjetividade, cansativas, o defeito de patrocinar. Há um tom crítico e algo caricatural da situação, o que revela o valor depreciativo atribuído pelo autor a estas duas formas de cumprimentar. Mas vejamos o que tem ainda a dizer-nos Miguel Esteves Cardoso. Hoje perguntar como está e passou bem, que até há pouco tempo eram meras formalidades isentas de curiosidade ou de empatia, é exprimir uma vontade sincera de ouvir tudo o que aconteceu ao nosso interlocutor, desde a última vez que o vimos. Ora, aqui há já uma mudança nesta forma como era apresentada estes dois cumprimentos, o como está e passou bem. Antigamente, num outro tempo, era uma mera formalidade. Agora houve uma mudança no valor deste cumprimento e há uma valorização por parte do autor relativamente a estas formas de cumprimentar os outros. Boas é uma interjeição. É verdade, boas é uma interjeição. Pode dizer-se enquanto se vira as costas. Ora, quando nós estamos a virar as costas, nós já estamos a não dar valor ao outro, porque já o pusemos para trás das costas. É um resíduo, atenção a este nome, resíduo, é um vestígio de civilização. É um resíduo de um cumprimento, é algo que já sem importância, portanto, dá-se pouco valor ao outro ao cumprimentá-lo deste modo, é um vestígio de civilização. Já há pouco polimento no modo de cumprimentar o outro desta forma. Ao menos isso. As coisas ainda podem piorar, mas pouco, diz-nos o autor. E claramente nas frases sublinhadas nós encontramos um juízo de valor, aqui na parte final, depreciativo, ou seja, desvaloriza relativamente a esta forma de cumprimento, este boas. Vamos observar agora, de um modo mais faseado, a construção deste artigo de opinião. E ao fazermos
observarmos, analisarmos a sua construção, estamos já a levantar, a retirar as marcas específicas deste género textual. Portanto, vamos entrar numa atividade em relação a este artigo de opinião. Os artigos de opinião podem surgir nos jornais, nas revistas, com certeza que vocês já viram alguns deles. Vamos então aqui avançar para a nossa atividade. Identifica as marcas de género do artigo de opinião. Defesa de um ponto de vista, caráter expositivo, caráter argumentativo, concisão e objetividade, explicitação das fontes, descrição sucinta de um objeto, discurso valorativo, seja ele explícito ou implícito. Qual seria então as marcas que vocês identificariam? Ora, pois com certeza o ponto de vista, o caráter argumentativo, uma vez que temos que apresentar razões que fundamentam a nossa opinião, e o juízo de valor no discurso valorativo. Juízos de valor que por vezes são explícitos, outras vezes implícitos, ou seja, estão lá escondidos. No texto de opinião, o seu autor defende um ponto de vista, recorrendo à argumentação e ao discurso valorativo. Claro que estamos então na presença de subjetividade. Completa as frases com a opção correta. Outra atividade. O texto de Miguel Esteves Cardoso tem ali várias hipóteses, aborda como tema uma forma de cumprimento atual, é uma forma incompreensível de cumprimento, questiona o significado de boas enquanto forma de cumprimento. Para o autor, boas, através das interrogações retóricas, o autor, como é que ordenaríamos estas frases? Como é que as construiríamos? Pois com certeza que já chegaram também a uma informação. O texto aborda como tema uma forma de cumprimento atual. Para o autor, boas é uma forma incompreensível de cumprimento e questiona as interrogações retóricas, questionam o significado de boas enquanto forma de cumprimento. O autor atribui-lhe a designação, ou melhor, classifica como uma mera interjeição. Assim, marcas específicas que encontramos no texto e que são marcas específicas deste género textual. Primeiro ponto, o ponto de vista do autor ou a sua perspectiva. Crítica ao uso da forma de cumprimento boas por ter um significado incompreensível, que aparece logo na introdução do texto. Portanto, o ponto de vista é este. É uma crítica a este tipo de cumprimento que considera incompreensível. Quanto aos argumentos, vamos ver. Primeiro argumento e exemplo. Vejamos. Boas é uma truncação, ou seja, um corte de sentido incompleto. E reparem na pergunta que o autor fez. Boas de quê? É incompreensível. Hipóteses. Boas entradas no dia que aí vem, que boas coisas lhe aconteçam durante o dia, que boas são estas horas enquanto ainda estamos vivos. São as hipóteses apresentadas. Outro argumento temos boas é uma forma de cumprimento que não motiva o diálogo. Ao contrário de tudo bem ou de então. E como é que o tudo bem e o então motiva o diálogo? Vem essa informação no texto, no artigo de opinião? Vem com certeza. Encontramos-la nesta expressão, nesta frase. É que essas perguntas tinham o defeito, e o defeito implica uma desvalorização por parte do autor, de patrocinar, ou seja, davam aso a grandes conversas exageradas para a circunstância em que surgiu o cumprimento. Patrocinar respostas desde o vai-se andando, que remédio, até longos relatos de desgraças do agregado familiar. E reparem, eram grandes relatos de desgraças, o que também nem sempre é uma conversa muito agradável a ter. Terceiro argumento, vejamos mais um argumento. O terceiro argumento, as formas de cumprimento formais, como está, passou bem, motivam o diálogo e exprimem a vontade de ouvir o interlocutor, ao contrário do boas. Boas é uma mera interjeição. É isso que nós constatamos ali no texto. Juízos de valor. Há um juízo evidente na crítica à forma de saudação de boas e há uma valorização das formas de cumprimento tradicionais, como está ou passou bem. Vamos, e isso está evidente aqui também nesta expressão do texto, nestas frases. Boas é uma interjeição, pode dizer-se enquanto se vira às costas, tem o tal caráter negativo, uma vez que há uma desvalorização do outro, atribuindo-lhe um cumprimento extremamente reduzido.
O resíduo, a palavra, o nome resíduo e vestígio também mostram isso mesmo. Um resíduo é alguma coisa que já ficou ali residual, portanto sem importância, e um vestígio de civilização quer dizer que realmente o ser civilizado não é cumprimentar o outro dessa maneira, mas sim de outro modo. Então, para vocês redigirem, para vocês escreverem um texto de opinião, qual será a estrutura que devem ter em conta? Vejamos agora a estrutura do texto e vejamos o modo como terão de planificar e de redigir o vosso texto. A estrutura é predominantemente argumentativa, deve apresentar um título sugestivo, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresentação do tema do ponto de vista, dos argumentos e exemplos e reforço da argumentação. Linguagem e estilo valorativa, pode ser apreciativa ou depreciativa, o léxico, o vocabulário, valor expressivo, recursos expressivos também com forte caráter sugestivo e vocabulário técnico, se for o caso de desenvolverem um tema de caráter técnico, de opinarem sobre um tema de caráter técnico. Vamos ver aqui, deixo-vos um desafio, ou melhor, dou-vos um desafio para vocês resolverem. Redige um texto de opinião de 350 palavras sobre a importância de preservar o meio ambiente no nosso planeta e façam-no a partir do documento que vocês agora vão ouvir. Ou seja, potenciar e expandir o tema a partir do documento que vocês vão ouvir, que é uma declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas, acerca do meio ambiente no Dia do Meio Ambiente. A vossa atenção. World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming, and climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. Thank you. Ora, como viram, o vídeo apresenta um tema extremamente pertinente e preocupante, o tema da preservação do meio ambiente, apresenta-nos casos em que o nosso planeta está verdadeiramente ameaçado. Ora, o vosso desafio era redigir um texto de opinião sobre a importância da preservação do meio ambiente no nosso mundo. E para vos lembrar a estrutura que devem seguir, volto aqui a apresentar a estrutura e a linguagem que devem ter em consideração na redação então desse texto. Vamos a um momento de escrita. O momento de escrita, como é que vocês devem desenvolvê-lo? Para além de ter a introdução, desenvolvimento e conclusão, que partes e que aspectos é que devem ter em consideração? Reparemos, na estrutura argumentativa, vocês vão apresentar os vossos argumentos, as vossas razões. As razões porque fazem aquela afirmação, opinam daquele modo. Utilizem um texto sugestivo, isso significa que deve chamar a atenção, deve despertar a curiosidade para a leitura do texto. Na introdução, que normalmente corresponde ao primeiro parágrafo, apresentam de forma clara e indubitável, sem margem para dúvidas, o tema e o vosso respectivo, o respectivo ponto de vista, o vosso ponto de vista, a vossa perspectiva sobre aquele assunto. No desenvolvimento, que pode ser construído por 2 ou 3 parágrafos, exponham então os argumentos, as razões, exemplificando, pelo menos com um exemplo, cada argumento. Conclusão, reforçam a argumentação feita. Todas as razões que apresentaram vão agora reforçar por que razão ou por que motivo esses argumentos têm validade, são válidos.
Para que tudo isso se torne ainda mais persuasivo, lembram-se no início de termos visto que o texto de opinião é persuasivo, portanto tem implicações no modo como o outro vai, a partir daí, pensar sobre aquele tema, sobre aquela situação, devem utilizar uma linguagem, por um lado, sugestiva e, por outro, valorativa. Pode ser uma valorização no sentido apreciativo ou depreciativo. Utilizem recursos expressivos como a comparação, a adjetivação dupla, tripla. É muito importante para mostrar o vosso ponto de vista, elucidar e dar criatividade ao vosso ponto de vista. E o vocabulário técnico, se assim for o caso. Portanto, é extremamente importante vocês fazerem uma escrita criativa, desenvolverem a escrita criativa. E vamos agora sistematizar através de um documento da escola virtual as marcas específicas do artigo de opinião, quando estamos a falar da leitura. Na escrita é o texto de opinião. O artigo de opinião é um texto onde o autor exprime o seu ponto de vista sobre determinado assunto. O título e subtítulo devem ser sugestivos e antecipar o assunto a tratar e a opinião do autor. Este parágrafo corresponde à introdução. Aqui faz-se a apresentação do assunto e do respectivo ponto de vista. A interpretação da informação publicada leva o autor a emitir um juízo de valor validado com a referência a fontes credíveis. Ao usar a primeira pessoa do plural, o autor toma a sua posição relativamente ao assunto apresentado. No desenvolvimento, expõe-se os argumentos e os respectivos exemplos. O autor começa por apresentar a informação pertinente, que explica o problema e permite a sua compreensão pelo público-alvo. Aqui também apresenta factos e hipóteses, enquadrando-os na sua exposição. Para validar o ponto de vista adotado, recorre a diferentes argumentos e aos respectivos exemplos. Neste exemplo específico, é ainda usada a escrita pessoal para chamar a atenção do leitor para a dimensão do problema. Para reforçar os seus argumentos, o autor também reproduz as afirmações de um especialista na matéria. No desenvolvimento, podemos identificar alguns aspectos linguísticos próprios de um artigo de opinião. O uso de marcadores discursivos, o predomínio de tempos verbais no presente, a linguagem subjetiva, o uso da primeira pessoa. Por fim, a conclusão apresenta a tomada de posição. O autor reforça a sua argumentação e demonstra de que forma esta argumentação justifica o seu ponto de vista. Ora, perante tudo isto, perante esta síntese, só vos posso desejar bom trabalho e exerçam o vosso direito de livre pensamento. De forma fundamentada, deem as vossas opiniões. Bom trabalho e até breve.